A paz do Senhor, querido professor. Meu nome é Eliane Baldo, faço parte da ADEC, Adolescentes em Cristo. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito da nossa lição da classe de adolescentes, a revista Adolescentes Vencedores, que ela aborda as faixas etárias de 13 e 14 anos. Nós vamos falar hoje a respeito da lição de número 6 da nossa revista, que ela tem por título Mestre e Discipulador. O texto em que ela se baseia está escrito em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 16. Este texto ele traz justamente a passagem que é narrado o Sermão da Montanha, ou como muitos conhecem, as Bem-aventuranças. O objetivo dessa lição, um deles pelo menos, é justamente trazer os valores, resgatar o princípio e o conceito de valores cristãos para os nossos alunos. Quando nós vamos falar de valores, é importante que nós venhamos a entender eles como frutos de um caráter. Todos os valores, todos os princípios que nós temos, eles são sim baseados no caráter que nós temos. Nós, como cristãos, temos um caráter que ele é diferenciado de quando nós não conhecíamos a Cristo. E para os nossos adolescentes, é de extrema relevância que eles compreendam que muitos princípios, muitos conceitos que eles tinham a respeito de algumas questões devem sim ser revistos quando eles conhecem a Cristo. Jesus, quando ensinava, ele buscava sempre trazer uma forma prática de ensino. Eu acredito que o mesmo princípio deve sim ser utilizado por nós em nossas aulas. Talvez o modo mais prático de nós demonstrarmos isso seja compreendendo que todos os nossos mecanismos eles devem sim ser utilizados em prol de pontos-chave em nossas lições. A lição ela fala sobre as bem-aventuranças e como na maior parte das traduções de Bíblias para adolescentes, ela já faz a referência de felizes. Felizes são aqueles que sofrem ou são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Quando nós falamos a respeito disso, se você tiver um tempo útil para trabalhar na sua sala, é bastante interessante que você possa descrever e fazer realmente chegar ao entendimento de cada um desses conceitos, de cada uma das bem-aventuranças. Por exemplo, quando você fala sobre o choro, sobre a tristeza que vem ao cristão, é interessante que o seu aluno compreenda que, mesmo em sua caminhada, mesmo que ele busque a Deus, essa caminhada sim terá desafios, mas que em todos esses desafios, se ele permanecer firme em Cristo e principalmente nos valores, nos princípios que Cristo nos dá para reger a nossa vida, ele sim terá êxito, porque no final de todas as coisas, Cristo o estará auxiliando. Um dos tópicos que mais chama a atenção durante a leitura deste texto, ele está justamente no tópico 2, que ele fala sobre a mentira na época de Jesus. Se faz toda uma abordagem sobre a postura dos fariseus. Aquela expressão que nós costumamos conhecer como sepulcros caiados, a revista ela traz de uma outra maneira bastante interessante. Ela cita eles como túmulos pintados de branco. São alegorias que trazem um entendimento um pouco mais claro para os nossos adolescentes. Eu gostaria de deixar a vocês como a grande dica para essa lição uma sugestão bastante peculiar. Para ela, eu gostaria de pedir que você, no sábado à noite, provavelmente, realizasse a compra de 2 maçãs. De preferência, maçãs grandes e bonitas. Porém, com o seu olhar atento, você possa não somente olhar elas visualmente, mas sim apertá-las. E você possa descobrir 2 maçãs que tenham características diferentes. Uma que naturalmente será bem mais gostosa e que não terá tantas imperfeições, e uma segunda que, apesar da sua aparência, tem assim várias partes um pouco mais murchas, um pouco mais defeituosas dentro da sua composição. O objetivo é que você possa mostrá-las, as duas, e trazer a comparação de que 2 maçãs, 2 objetos aparentemente iguais, podem sim ter uma composição extremamente diferente.
Para comprovar isso que eu estou falando e para comprovar o que você vai falar ao seu adolescente, você vai fazer um exercício de, após mostrá-las as duas, você vai separar alguns instantes e descascá-las. Consequentemente, você vai ver que naquela maçã mais perfeita, efetivamente por dentro, ela não terá muito o que se retirar além da casca. Agora, na outra maçã, por ela ter sim as suas imperfeições, você terá que retirar várias e várias partes. Ou seja, aquela maçã, além de ela diminuir de tamanho, ela vai sim ser machucada várias e várias vezes. Isso vai demonstrar ao seu adolescente que a mentira, ela causa sim, não somente um transtorno num primeiro momento, mas uma sequência de transtornos. Por quê? Para se cobrir uma mentira, a tendência é que venhamos sempre a criar novas e novas e novas mentiras. Dessa forma, você vai sim trazer um entendimento prático de que quem sai perdendo com uma mentira não é o outro, mas sim o próprio mentiroso. Olhando justamente para esse contexto, Deus, na pessoa de Cristo, nos ensina a ser verdadeiros. Pensando nesse ponto de verdade, nós vamos sempre nos remeter à passagem de João, que fala que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pensando justamente nesse ponto, eu sugiro também que você faça uma seguinte dinâmica com eles. Peça para que cada um deles escreva 5 coisas que eles têm como as maiores, as mais importantes na sua vida. Serão os seus 5 valores mais importantes e eles precisam ser totalmente verdadeiros, sinceros ao elencar esses elementos. Provavelmente eles vão escrever coisas como os amigos, a escola, família, ao pai, mãe, Deus provavelmente estará, espero que esteja. E eles vão trazer isso em alguma ordem. Porém, você vai fazer uma outra análise com eles. Você vai começar a retirar. Você vai começar a citar, por exemplo, que não, você recebeu uma nova ordem. Já não são mais 5 elementos que eles podem ter como prioritários, são somente 4. Você retirando um deles, eles terão que retirar aquele 5º elemento. E isso já vai causar um transtorno, porque é alguém ou alguma coisa muito importante para eles. E assim sucessivamente, até que você vai chegar a um único elemento. No momento em que você chegar a esse um único elemento, você vai ter 2 reações. Ou verdadeiramente eles terão escolhido Deus. E isso trará alegria não somente para você como professor, mas para o coração deles. Porque a partir de Deus eles têm todo o acesso ao restante dos elementos. Ou eles terão escolhido diferente. E, consequentemente, eles terão que refletir sobre quais são as suas intenções, quais são os seus princípios e os objetivos de vida. Enfim, até a próxima e que Deus o abençoe.